Aí, ó, pedido uma pessoa aí, no inscrito, um inscrito, vamos ver se quer a história de Underline. Eu sei que porra é essa, vamos ver o que é isso. Botar minha camisa Hoje aqui. vivemos a época em que jogos indies conseguem ter tanta popularidade que muitos até superam a de jogos feitos por empresas enormes e com orçamentos astronômicos. Pequenos projetos, pequenos sonhos, feitos às vezes à mão, conseguem às vezes ser tão marcantes, muito mais do que jogos que simplesmente fazem mais do mesmo. Esse mês o canal vai ter uma programação bem diferente, no qual veremos o mês inteiro um dos jogos mais diferentes, com raízes de RPGs da minha infância e da infância de muita gente. Por isso já deixa o seu gostei no vídeo, pois hoje vamos falar de Undertale. 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 Entendeu, meu gado? O começo de Undertale se deve a alguns fatores bem importantes para entendermos ele por completo. Primeiro, é claro, pelo seu criador Toby Fox. Toby Radiation Fox começou a sua jornada a fazer hack-ROMs do jogo Earthbound. Vocês manjam aqui das análises do canal, já cobri tudo sobre a franquia, então você já deve imaginar as trocentas referências que esse jogo tem. Não só a Modern, mas também a outros jogos e RPGs ali da metade da década de 90. Para vermos algumas das referências, eu preciso falar de algumas características das hack-ROMs criadas por Toby. Essa hack que vocês estão vendo, além de conter modificações nos gráficos, itens e no sistema de batalha, ela tem nas suas músicas e possui até que um conteúdo pesado e perturbador para algumas pessoas. O mais interessante aqui é o comando Spare. Foi acrescentada nessa hack-ROM que foi até levada para o Undertale, e é claro que aqui também nasceu a famosa Megalovania, ou Megalovania, você escolhe como falar, uma das assinaturas do criador do jogo. Depois ele fez algumas composições para Homestuck em 2010. Esse aqui é um dos trampos mais insanos em termos de criação de música. Inclusive algumas das diversas músicas de Undertale surgiram nessa época, no qual tiveram somente uma alteração ou outra, samples, remasterizações e boa parte do que ele já vinha produzindo faz tempo. Homestuck vem desde 2009 e já conta com milhares de páginas feitas durante todo esse período, contando algumas partes animadas, interativas e, é claro, com muita música durante algumas sessões. Com isso, em 2012 para 2013, Toby Fox continuou a fazer músicas para o Homestuck. E nesse meio tempo ele começou a explorar um pouco da arte de programas como o Game Maker, uma engine simples para a criação e desenvolvimento de jogos. Um dos grandes exemplos é o Hotline Miami, que utilizou a mesma ferramenta. E na metade de 2013, Toby deu início ao seu projeto no Kickstarter, e aí tinha uma demonstração do jogo. Em coisa de um dia, o cara já tinha alcançado uma das metas estipuladas, que era de dar mais gás pro projeto. Seriam somente $5.000 no início para tentar fazer uma estrutura, para pelo menos ter algo a respeito do jogo. E aí, em poucas horas ele já tinha alcançado o dobro dessa meta, chegando no fim dos dias do projeto a arrecadar 10 vezes mais o valor que ele pediu. Undertale nasceu primeiro pela sua batalha, depois vieram as músicas, e cada parte nova que era feita, primeiro a música do cenário e de como as coisas funcionariam até então. Todos os detalhes eram inclusos e só depois mesmo que a história começou a ter o polimento e começou a ser feita, dando todas as possibilidades dos caminhos, opções, escolhas e parâmetros que o jogo precisava para ser completo. 2 anos depois do início do projeto, ali em setembro de 2015, Undertale finalmente saía do forno, com o jogo completo e disponível tanto no site quanto na Steam. Undertale veio meio tímido, mas ganhou uma força enorme graças a diversos youtubers que divulgaram, jogaram e experimentaram. Em menos de um mês o jogo já tinha 100 mil cópias vendidas, chegando a 500 mil cópias em dezembro. Esse pá, até o lançamento desse vídeo já deve ter passado de 1 milhão. Porra, esse vídeo é de 2016, caralho. Porra, não sabia dessa porra não, velho. Tudo começa falando da história dos humanos e dos monstros, que viviam em paz por muitos e muitos anos. Ambas as raças governavam a Terra, até que um dia uma guerra começou entre elas. Os humanos acabaram vencendo e baniram os monstros pro subterrâneo. E nisso foi criado um selo mágico, para evitar que os monstros saíssem dali. Já chegando no ano 2010X, no Monte Ebot, uma criança chega perto dessa montanha, que estava brincando, procurando coisas por ali perto. E aí esse lugar é conhecido por uma lenda, em que alguém que tenta escalar o lugar acaba por nunca mais conseguir voltar. Só que aí a criança acaba caindo confortavelmente nesse montoado de flores.
evitando dela espatifar de cara no chão. Então controlamos essa criança, que você praticamente é que dá o nome dele ou dela. A ideia é basicamente ser o jogador. Sabe que nem aqueles jogos antigos de RPG, que mesmo todo mundo chamando o personagem principal do nome dele, o jogo sempre dá a opção de você pôr o seu nome e ser basicamente você na aventura. Mesmo tendo algumas falas de alguns NPCs indicando qual é o personagem principal, se ele é menina ou menino, e o jogo segue sendo você o papel principal. A aventura começa logo depois dessa queda, e o primeiro personagem que encontramos é Flowey, a florzinha com cara feliz que te ensina, entre aspas, sobre o lugar onde você tá, explicando sobre o que é LV e Te ensina entre aspas, né? a representação da sua alma nesse coração, que você pode movimentar nesse quadrado. Flow então compartilha com você as pétalas amigas, e que quase te matam. Então somos salvos pela Toriel, que chutou a florzinha louca pra longe e nos ajuda a entender melhor sobre as ruínas e algumas outras coisas que vamos enfrentar durante a aventura. Nisso ela vai incentivar a ser uma boa criança, a ser bom com os monstros, mesmo alguns tentando te matar ou só tentando se defender. Você pode resolver as coisas com uma boa conversa, evitando o conflito, mesmo sabendo que algumas vezes o conflito não vai poder ser evitado. Mas isso podemos desviar dos ataques e tentar convencer o oponente que não queremos lutar mais com ele, usando um pouco de misericórdia para com os monstros. Então cabe a você controlar o personagem para tentar sobreviver ao mundo desconhecido desse subterrâneo e sair dali de alguma maneira. Para a gente poder começar, eu tenho que falar algumas coisinhas antes. Dependendo de algumas coisas que você fizer, você vai pegar o final neutro, mesmo matando alguns inimigos ou não. Ou talvez não conversando com alguns NPCs, o que pode te levar pro neutro também por isso. Eu vou apresentar como se você tivesse feito o neutro normal, matando alguns ou não, mas chegando até o final. Para adiantar um pouco das coisas, eu vou apresentar para vocês a primeira personagem que a gente conheceu na ruína, que é a Toriel. Ela tem um aspecto de mãe protetora, que quer cuidar do seu filho a qualquer custo. Fala de como são as coisas pelo mundo, pega na mão, direciona para onde andar, mas estranhamente parece se importar muito com a criança que ela mal conhece. É estranho, mas ela não deixa de oferecer comida e abrigo, sabendo, é claro, que a criança está completamente perdida e que não teria ninguém para ajudar. A casa da Toriel é uma casa simples, mas tem o seu conforto. Ela apresenta a casa e te convida para ficar ali com ela. Ela cuidando de você como uma mãe. Ela faz uma torta, te deixa livre para andar por aí, mas uma coisa ela não quer que você faça, que é sair dali das ruínas. Você pode aproveitar a vida no subterrâneo com ela tomando conta de você. Infelizmente não tem muito o que fazer ali embaixo, a não ser conversar com ela. E você perguntando sobre como sai dali, ela acaba desviando o assunto e depois ela pega e sai para a parte de baixo da casa. Mesmo sabendo que ali não é a sua casa, ela gostaria que fosse e que por ali não tem outro jeito de voltar. E ela tentando impedir que as pessoas passem por ali para ir mais a fundo, ela sendo uma protetora de quem chegar, ela vai destruir a única passagem que temos para ir pro restante do subterrâneo. Ela Oxe, mulher filha da mãe, como é isso aí? Vai chasser ou não vai? ameaça dizendo que se você sair, Asgore e os outros vão querer te matar. Insistindo na conversa e indo mais a fundo, Toriel então faz um desafio. Prove que você é forte o bastante para sobreviver. Nisso temos que lutar contra ela. Por agora eu preciso também diferenciar algumas coisas. Você pode escolher matar quem você for enfrentar. Existem alguns eventos que se você ativar, vai te direcionar para um final diferente, ou uma fala diferente dos personagens. A gente vai fazer com uma parte neutra, e você pode escolher matar a Toriel, ou mostrar um pouco de misericórdia. Passando por ela, você prova que consegue sobreviver ao restante do mundo subterrâneo. Caralho, eu acho que eu tô velho demais, mas eu gosto dessa porra desse tipo de jogo, velho. Caralho, esse joguinho antigo é muito top, cara. Então chegamos na área de Snowdin e encontramos mais um personagem importante. Perseguindo a gente pela floresta, aparece do nada, como um susto, o Sans. Ele é um esqueleto preguiçoso, engraçado e que todo mundo gosta. Mesmo pregando algumas peças, fazendo pegadinhas, ele é alguém que, mesmo parecendo ameaçador, ele é simpático e ajuda a gente a esconder de um outro personagem importante. Papyrus, ou Papyrus, o irmão mais novo de Sans, que além de ter um sorriso gigante na cara, igual ao seu irmão, tem uma armadura maneira. Ele é meio bobão, com sonhos de grandeza de se tornar um membro da guarda real. Ele é meio tonto, mas é um cara objetivo e fala muito mais do que seu irmão mais velho. Para ele
poder se tornar um guarda real, ele precisa achar um humano, ordens do próprio rei. Ele conseguindo achar um, então com certeza ele poderia entrar pra guarda e finalmente se tornar um cara de famoso e popular com todo mundo. Ele prepara um monte de armadilhas pra tentar capturar você. Ele tenta e nunca dá certo. Ele se esforça bastante, mas sempre acaba dando errado alguma coisa. Com isso, o Sans acaba vendo isso algo bom. O irmão dele tá com essa fantasia já vai fazer semanas. Nesse caminho todo, o Sans pede pra que você continue entretendo o irmão, sabe? Deixando ele mais feliz e te agradece por isso. Mas é claro, chega uma hora que Papyrus vem pra lutar. Numa mistura de querer ser seu amigo e de querer te capturar. Porra, no fim, tudo quer matar o bicho, velho. Que isso? Passando por isso, ele fala muito de uma outra pessoa chamada Undyne, onde já estamos na parte das cachoeiras desse mundo. Andando mais à frente, encontramos ele conversando com uma pessoa de armadura, uma guarda real. Ela é determinada e vai até o final daquilo que acredita. Além de ser insana, ela já vê o protagonista e não pensa duas vezes, vai em direção pra matá-lo, e ela vai ficar perseguindo você, até onde não ter mais pra onde fugir. Ela vai para realizar o confronto final, a luta até a morte. Conseguindo passar por ela na área do vulcão, chegamos perto do laboratório e dentro dele encontramos mais personagens. O primeiro deles é a Doutora Alphys. Ela é tímida, viciada em anime e mangá, inteligente pra caramba e muito desajeitada. Ela é bem a característica de uma nerdzinha tímida. Ela tava ali olhando pra você o tempo todo, suas lutas, suas conversas e meio que acabou criando um laço e simpatia. Por isso decide ajudar. Mas infelizmente antes da gente chegar ali, ela acabou criando uma máquina com funções de ser um apresentador de televisão. Só que acabou colocando funções de querer destruir qualquer ser humano que encontrar. Então daí já viu, começa então uma sequência da maluquice em forma de chefe. Isso vai desde The Games Game Show, canal de culinária, noticiário, até apresentações teatrais com músicas de Final Fantasy VI no fundo. Passando pelo Hotel Resort do Marathon, vamos para o Core. É, eu sei, tem vários memes comigo por causa dessa parte, fazer o quê? Mas essa parte aí é como se fosse o núcleo de uma indústria gigante. E aí recebemos a ajuda da Doutora Alphys pra passar por isso tudo. E ela vai ficar conversando com você durante o caminho, passando por lasers, outras criaturas bizarras, até chegar perto do elevador, onde encontramos Marathon mais uma vez. E sabemos agora do seu ponto fraco, que é... sim, é um botão de ligar e desligar atrás dele. Apertando esse botão, ele desliga, mas só pra se transformar no Marathon É mesmo, é? Não sabia que ele ia desligar se apertasse ali, cara. X, que começa a fazer um show de televisão com a gente. Passando por essa dança dos famosos bizarra aí, somos seguidos por Alphys, que revela mais alguns detalhes. E é preciso muito mais do que almas humanas para sair do subterrâneo. Precisa também da alma de algum monstro. Com isso, será preciso matar o Asgore. Na saída dali, chegamos a um lugar muito parecido com o do começo do jogo. E ali tem uma casa até muito parecida com a da Toriel. Andando por ali, você encontra fotos da família e vários monstros ao redor começam a contar o que aconteceu. A tragédia da família Dreemurr. Há muito tempo atrás, um humano caiu no subterrâneo. Asriel, o filho do rei, ouviu a voz do humano e o trouxe para o castelo. Com o tempo, Asriel e o humano viraram grandes amigos. O rei e a rainha trataram a criança humana como se fosse deles, e o mundo subterrâneo se encheu de esperança. Então o dia humano ficou muito doente, e o seu último desejo era de ver as flores do seu vilarejo. Mas não tinha mais nada a se fazer ali. No outro dia, o humano morreu. Asriel, tomado de grande tristeza e aflição, absorveu a alma do humano e acabou se tornando um ser com grandes poderes. Asriel atravessou a barreira e carregou o corpo do humano até o pôr do sol, para a Vila dos Humanos. E ali ele alcançou o centro da vila e deixou o corpo num lugar grande cheio de flores douradas. Ele carregou o humano até elas. De repente, muitos gritos no vilarejo. Os humanos viram Asriel segurando um corpo da criança humana e pensaram que ele tinha matado a criança. Os humanos atacaram com tudo que tinham. Ele foi golpeado várias vezes. Asriel tinha o poder de destruir todos eles, mas ele não revidou. Abraçando o humano, Asriel sorriu e saiu andando ferido. Ele chegou na sua casa, ele entrou no castelo e desmaiou. Seu pó se espalhou por todo o jardim.
o reino entrou em desespero e o rei e a rainha perderam 2 filhos na mesma noite. O rei decidiu que era hora de acabar com o sofrimento. Todo humano que caísse no subterrâneo deveria morrer. E conseguindo almas suficientes, ele poderia quebrar a barreira para sempre. Chegando perto do salão principal, encontramos Sans, que está ali para ser o último juiz das atitudes que fizemos durante o jogo todo. Por toda a XP, que são pontos de execução, é uma medida de dor que você causou nos outros. Quanto mais pontos que você acumular, você ganha Love, que é o LV, que é o nível de violência, medindo a capacidade de machucar os outros e ser perigoso para quem estiver ao seu redor. Dependendo do que você fez, matou ou fugiu, Sans vai falar diversas coisas. Você pode ter matado poucos, alguns ou muitos monstros, além de poder ter matado os personagens. Independente dos fatores, você chegou na neutralidade, fugindo algumas vezes ou não exterminando todo mundo, ou sendo alguém de coração bondoso com os monstros. É um caminho para chegar no Asgore Dreamer. Asgore é um rei dedicado que teve uma família feliz, filhos e vivia bem com sua esposa, a rainha Toriel. Ele quer não só recuperar a confiança do povo, mas também da sua mulher. Eis que chegamos contra o rei do subterrâneo, onde não terá misericórdia. Então inicia a batalha para decidir o destino de todos. Com a vitória, temos então uma conversa com o Asgore. Ele está gravemente ferido, faltando um golpe para matá-lo. Ele se lembra da morte do seu filho e da esperança que os monstros perderam de ter um futuro. Ele ficou furioso com o que aconteceu e decidiu coletar as almas, não só para destruir a barreira, mas para acabar com a humanidade e assim trazer um reinado de paz. A rainha ficou chateada e com a decisão ela ficou com nojo de olhar para ele, sumiu para nunca mais voltar. Tudo o que ele queria era dar esperança para o povo. Ele não quer poder, nem riquezas e nem reconhecimento. Ele quer que isso termine logo e que ele possa ver a sua mulher mais uma vez. Tendo um sentimento de misericórdia pelo estado dele, ele volta a sonhar e ter uma vida feliz com a sua mulher, podendo voltar a ser uma família junto com a criança. Mas infelizmente... Flowey retorna com o poder de todas as almas, e que voltou para coletar a última, para ele poder se tornar um deus. E então inicia o desespero. Eita, bicho feio da porra. E algumas vezes as almas não querendo ficar naquele corpo te ajudam de alguma forma para derrubar a força de Flowey e você poder matá-lo. Tudo parece em vão, ele tem o poder de salvar, carregar, ir e voltar só para te torturar ainda mais. Até que por se vincularem um pouco com a gente, as almas conseguem sair de Flowey. As almas então girando em anti-horário, voltam o tempo até que o estado do Flowey voltasse a ser só uma florzinha frágil. Acontece mais uma conversa, onde você pode matar a flor ou ter misericórdia dela. Mesmo depois de tanto sofrimento que ela causou, tendo misericórdia, a flor não entende o que é isso e o porquê de você estar sendo tão legal com ela. Ela fica com medo e foge assustada. No fim, alguns amigos que fizemos durante a aventura conversam sobre o que aconteceu com o reinado, dependendo das atitudes que você escolheu no jogo. Então Flowey aparece e vai dizer que o final que você pegou não foi um dos melhores. Parecido que nem a vida, meio injusta. Mas ele diz que existe uma outra maneira de obter um final melhor. E dependendo do que faltou para completar no jogo ou de alguma escolha que ficou para trás, Flowey vai dizer isso, e assim com o poder de salvar e carregar o jogo, vamos para ver as peças do quebra-cabeça que está faltando. Um jogo tão diferente e único. Não foi à toa que conquistou tanta gente assim ao redor do mundo. Pensa na soma de fatores. Um RPG com um sistema único de luta, misturando tudo que deu certo nos anos 80, 90 e 2000, com carisma e simplicidade, personagens bem construídos e que tem a sua importância e faz o enredo ficar mais charmoso e cativante. Cada um dali é muito diferente do outro, cada monstro, cada pedaço, cada linha, cada som das vozes, cada toque de cada lugar, você sente uma coisa. Isso você sente quando um jogo tem carinho, quando um jogo te traz algo a mais do que simples comandos ou cenas maneiras. Não é só uma diferença entre jogos indies para jogos com orçamentos absurdos.
A diferença está na paixão de fazer. Na paixão de fazer algo novo. Na paixão de tentar fazer algo diferente. Muitos dos projetos que a gente vê tem até o carinho e esforço e detalhes que cativam o jogador a ir mais e mais a fundo. São peças raras como Undertale que faz dele algo que dificilmente será esquecido por quem joga. Ele é uma crescente tanto na jogabilidade, nos inimigos que você enfrenta, nos esquemas novos em cada luta, esse sentimento de progressão, mesmo às vezes não precisando derrotar ninguém. Derrotas e vitórias são termos diferentes aqui. Para muitos, a vitória é só matar o inimigo, pegar os itens, o ouro e mover para a próxima luta. Undertale faz diferente. Ele traz comandos que tentam resolver no diálogo, tentar convencer o inimigo, e de até não mostrar mais nenhum interesse em lutar. Coisas únicas para um RPG tão especial que nem esse. Os gráficos são reflexos de nostalgia dos anos 80 e 90, daquela boa era de RPGs que conhecemos, deixando para mais detalhes nos inimigos e algumas partes específicas. A música é agradável, viciante e combina a cada momento que você passa. Na análise que a gente fez da colônia, muitos pontos de lá são os mesmos que tô falando aqui, e basicamente tudo está o mesmo, mas algo que tem hoje é a tradução do jogo, algo que pode ajudar e muito quem não manja de inglês e quer jogar de boa. A tradução tá muito boa e vou deixar pra vocês darem uma conferida na descrição desse vídeo. E quem diria que um RPG de turno iria conquistar tanta gente assim? Undertale é um desses RPGs que vão ficar por muito tempo ainda sendo comentados, procurados, vistos, analisados e descobrindo coisas novas a todo momento. E eu tenho que dar uma nota 10 com toda certeza. E antes que vocês venham falar horrores nos comentários, eu vou pedir calma, escuta o corte até o final, por favor, gente, rapidinho. Eu fiz um resumo básico aqui de Undertale. O roteiro original não estava me agradando muito, eu acabei separando algumas partes do jogo para não ficar muito gigante o vídeo, e aí eu vou acabar fazendo mais vídeos a respeito. Por isso eu tô deixando esse aqui um pouco mais enxuto, com informações que, como se alguém passasse pela primeira vez o jogo e tentando deixar certinho. Então detalhes, algumas erradas que podem ter acontecido ou qualquer coisa que você não viu, calma que ainda vai ter os vídeos dos outros finais, o pacifista e o genocida, fora as referências que esse jogo traz e outros mistérios como o W.D. Gaster que eu tenho que explicar também. Eu vejo muita gente me pedindo para falar de Undertale e me desculpem pela demora. Eu vou deixar para vocês verem também os vídeos de modder que fizemos aqui, onde foi a base de inspiração pro Undertale. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei para fortalecer o trampo do canal. Deixa o like pra esse galo aí. Que o bicho falou e falou muito e falou bom. Pô, joguinho legal, né, cara? Porra, será que tem esse jogo pra jogar ainda? Vou procurar essa porra, velho. Eu sou velho, velho. Eu gosto de jogar esse tipo de jogo. Pô, joga aquela porra daquele LOL, só me estresse, dá vontade de quebrar o computador. Vou jogar Undertale agora. Vamos jogar o Undertale que é melhor. Obrigado pela indicação aí, rapaziada. Uma vez